Quando compramos algo, seja um eletrodoméstico, uma roupa ou um alimento, parte ou todo esse material em breve virará o que chamamos de lixo, algo sem valor aparente. Com a durabilidade cada vez menor desses produtos, eles se tornam cada vez mais descartáveis. Consequentemente, procuramos nos livrar desse lixo, para adquirir mais e mais bens, que terão o mesmo destino dos demais. Esperamos que, como em um passe de mágica, esse material suma das nossas vidas o mais rápido possível. Entretanto, devemos nos lembrar que o que jogamos fora continuará a existir, em algum lugar, seja dentro de um rio, lixões ou aterros sanitários. Será que esse lixo tem valor? E quem leva esse material embora? Para cada uma dessas perguntas, há várias respostas. Afinal, pagamos pela coleta desse material na porta das nossas casas. Esta é uma tarefa das prefeituras, que nos cobram impostos para contratar empresas que realizam esse serviço. Podemos imaginar que pagamos para enterrar riquezas, que chamamos erroneamente de lixo. Nesse conjunto de materiais que descartamos, há desde aquilo que não pode mais ser reaproveitado, ou lixo úmido, como material de higiene pessoal, papel higiênico, absorventes, até materiais recicláveis, como latas de alumínio, papel e plástico. Em outras palavras, na coleta convencional de lixo, todo esse material será transportado sem distinção, reduzindo a vida útil dos locais como os aterros sanitários e aumentando os custos da limpeza urbana. Mais uma vez, pagaremos a conta. Não é só nisso que nós vivemos, queremos cobrar da população de Itajubá mais respeito com os catadores, porque em vez de o povo falar assim, aí estão passando o pessoal catador de reciclagem, não, aí os catadores de lixo. Catador de lixo é o pessoal que trabalha no caminhão de lixo, queria conscientizar a população, isso aí. Catador de lixo é aquele que trabalha no caminhão da vina, entendeu? Nós somos catadores de reciclagem. E catadores de reciclagem, no meu entendimento, é um dos colaboradores do meio ambiente, entendeu? E conscientizar a população também que quando colocar o lixo, não colocar o reciclável juntamente com o lixo. Que tem dia que a gente vai catar o reciclável, até nós chegar no material, a gente deparou com estrume de cachorro, entendeu? Então a gente fica meio sem meio de trabalhar. Então depende da conscientização, a colaboração da população de Itajubá sobre isso aí, né? Lixo é lixo, conscientizar, lixo é lixo. Reciclável é reciclável. Podia colocar separadinho. Tanto o material publicado, como as pesquisas, tanto de pessoas que já conviveram, estudam com o pessoal que faz esse trabalho, tanto de rua como dentro de associações, é que há uma relação muito íntima do lixo, uma identificação muito próxima do lixo com o catador. Então é como se ele também fosse menos digno de receber reconhecimento da sociedade, menos digno, inclusive, de as pessoas verem que o seu trabalho é um trabalho. Então, por conta disso, claro, né, afeta tanto a autoestima desse profissional, como a sua capacidade de pensar em outras alternativas para fazer o seu trabalho ser mais, ser tanto fonte de renda como um trabalho mais reconhecido. Uma das coisas que eu penso sobre toda a dificuldade que hoje nós encontramos em fazer com que essas pessoas que têm algumas profissões que ainda são
vistas como marginalizadas, né, tratadas como à margem da sociedade, que vivem esse problema da exclusão social e até da própria dessocialização, né, ou seja, essas pessoas que estão dentro do espaço urbano, mas ao mesmo tempo estão excluídas de poderem se beneficiar de tudo aquilo que as cidades, os conjuntos urbanos têm para oferecer, enquanto trabalhadores, né, braçais, as pessoas que têm essas profissões muito sacrificadas, me fazem lembrar muito uma pesquisa que um pesquisador da UFRJ uma vez fez, que ele chamava de profissões invisíveis. Ele se vestiu de gari da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, ele colocou todo o uniforme da Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro e ele ficou na frente do prédio em que ele estudava psicologia. Isso foi o trabalho de conclusão de curso dele. E ele, todo paramentado de gari, ficou o dia inteiro varrendo a frente do prédio que ele estudava e absolutamente nenhum dos colegas ou professores reconheceu ele. E aí ele chegou à seguinte conclusão: quando eu estou vestido de gari, eu fico invisível. E aí eu penso, né, nessa dificuldade da sensação de pertencimento, né, a essa sociedade. O quanto essas pessoas acabam se sentindo mesmo excluídas, à margem de tudo aquilo que poderia ser oferecido para elas, simplesmente porque o trabalho delas é visto como alguma coisa desqualificada, absurdamente achado como alguma coisa sem importância. Muitas pessoas que reclamam, como eu já vi, diversos catadores de material reciclado, né, andando com aqueles carrinhos pesadíssimos e os motoristas reclamando deles estarem atrapalhando. Então, na verdade, viram um estorvo, muito mais do que um estorvo social, muito mais do que uma representação de tudo que é indesejável dentro da sociedade, ainda são vistos também como pessoas que atrapalham a sociedade, né? Alternativas ao modelo de coleta tradicional passam por programas de coleta seletiva, em que a sociedade assume um papel em dividir a responsabilidade pelos resíduos que gera. Até recentemente imperceptíveis pela maior parte da sociedade, os catadores de materiais recicláveis vêm se destacando como elo essencial na cadeia da reciclagem, pois demonstram que há soluções mais sustentáveis do ponto de vista financeiro, ambiental e social no trato dessas riquezas que desperdiçamos diariamente. Os catadores simbolizam a possibilidade de reinserção social a partir daquilo que a sociedade descarta, pois mesmo antes da instituição da coleta seletiva país afora, já atuavam na seleção dos materiais recicláveis nos lixões. Assim, reinventam a si e a toda a sociedade, por nos ensinar como podemos gerar vida e bem-estar a partir de algo aparentemente inservível. Contudo, esse caminho não é construído sem percalços ou desafios. Ao contrário da coleta tradicional, o serviço de coleta e transporte de material reciclável prestado por esses agentes ambientais não é remunerado na maior parte das cidades brasileiras. Portanto, mesmo que tal ação minimize a quantidade de material que seria enterrado país afora, especialmente para a reciclagem de alumínio, plástico, papel e vidro, a renda que os catadores obtêm para sobreviver é proveniente exclusivamente da revenda dos materiais recicláveis. Essa coleta gratuita, realizada pelos catadores, explica parte da insatisfação da população, que por vezes se depara com alguém revirando seu lixo, atrás de materiais recicláveis com maior valor de revenda. Assim, a ação dos catadores aumenta a vida útil dos aterros sanitários e reduz a chance desses materiais chegarem a locais inadequados, como ruas e rios. Em suma, com a contribuição dos catadores de materiais recicláveis, economizamos matéria-prima para a produção de novos produtos e gastamos menos no gerenciamento daquilo que não nos serve mais. A ideia é a gente ter diferentes abordagens para essa questão dos catadores de materiais recicláveis, porque na verdade a proposta é transcender a questão do material por si só. Na verdade, o maior foco desse tipo de trabalho tem sido
a figura humana, né, as pessoas que estão associadas à questão da coleta seletiva, à gestão dos materiais recicláveis. Então, a gente vem procurando atuar em diferentes frentes, como por exemplo a questão da organização do grupo, tanto voltada à questão da psicologia social, como também a questão da organização do trabalho em si. Então, aspectos administrativos, contábeis, logísticos, que tem contado também com o apoio não só da FEP, né, mas de outros grupos de pesquisa e de trabalho aqui da Universidade Federal de Itajubá, então, que vem também a complementar esse trabalho. Então, além do Instituto de Recursos Naturais, existem grupos de trabalho dentro do Instituto de Engenharia de Produção e Gestão, além, certamente, do trabalho fundamental que a FEP vem desenvolvendo nos aspectos da psicologia. O pessoal tem que ser conscientizado que o material reciclado não pode misturar com estrume de cachorro, sujeira de cachorro, com comida, resto de comida. Aí a pessoa fala, o cavalo rasgou o lixo, o cachorro rasgou o lixo, mas rasga mesmo. Eles colocam comida, carne, resto de frango, o cachorro está com fome, ele vai rasgar mesmo, entendeu? Mas voltando ao assunto da reciclagem, a gente que tem conscientização, que somos catadores conscientizados, a gente vai tentar abrir o saco de lixo e depois voltar, retornar e amarrar de novo. Mas a pessoa que tem catador na cidade, ele não é conscientizado. O problema dele é catar. O negócio dele é catar e de tarde e comprar a pinga dele. E nós é catar e chega de tarde ou no fim do mês comprar a nossa compra para tratar das crianças, né? Mas esses catadores que não tem vínculo nenhum com associação nenhuma, o problema dele é se ele rasgar o lixo, não rasgar, é a mesma coisa. Ele não tem conscientização, ele vai e rasga o lixo mesmo, onde tem muitos lugares aí, na Santa Rosa, ali na Boa Vista, você vê na beira da rua lá, muito lixo jogado no chão, porque o catador chega, ele não é conscientizado a nada, ele rasga o lixo. Para ele, se o meio ambiente for para frente, ou para trás, ou de lado, é a mesma coisa. O importante é que chega de tarde, ele compra a pinga dele, deita amanhã, ele levanta de novo, vai catar, entendeu? Não tem respeito com nada, não tem pensamento com nada, ele não tem satisfação nenhuma para ninguém. Nem com lei, nem com filho, nem com mulher, principalmente para a cidade. Porque o povo não tem negócio de separar. O quê? Pra quê? Hã? Separa o quê? O quê? Tu separa? Separa? Sim, tu separa. Oi? Tu separas Como assim? material reciclável do lixo. Porque às vezes a gente passa na rua, mas até no modo deles ver a gente, parece que tem receio, não separa. Porque se a gente quer, a gente tem que colocar a mão no lixo ainda, porque o povo não separa o material. Eu separo. E você? Sim. Eu separo, eu lavo, coloco as caixinhas separadamente dos papéis fino, misto. Não, eu não separo. Eu não separo, de verdade. Tu separa? Eu separo. Lavo tudo certinho. Eu também. Também separo. Separo, bonitinha. Tudo. Não, não separo. Ah, porque... Lixo. Por quê? Por falta de tempo, eu acho. Ah, na hora que o lixeiro passa, ele joga tudo junto. Não. Deveria. Por quê? Porque, bom, eu não tenho orientação. Queria ter, assim. Eu nem sei se o caminhão de lixo ele faz separação depois lá no... Acho que não. Então como eu não tenho orientação, aí eu acabo jogando tudo junto. Mas o quê? Porque Deus eu não tinha, porque esse negócio de ficar abrindo saco de lixo, que é desagradável a gente que são catador, ficar abrindo saco de lixo para tirar. Tem hora que dá tempo, tem hora que o lixeiro chega, daí até que você vai tentar catar alguma coisa, a maioria vai pro lixo. Pra gente
se separasse, se as pessoas separassem, que nem que não lavasse, porque, mas só de deixar separado para nós, já seria uma grande vitória, não só para nós, como para eles também, porque aí eles estavam ajudando a preservar o meio ambiente, né? Não é só nós, porque o nós vamos tira, mas e eles, se eles não separarem, agora, igual eu sempre estou batendo na tecla e sempre estou falando, a gente está catando, a gente cata só um pouco, porque a maioria vai para o lixo. Porque lá no aterro dá dó de ver o tanto de material que vai para lá. Porque se eles separassem, não ia para lá. Não. Não tem tempo, falta de costume. Você não. Lá na minha rebanha a gente está separando. Não separa por quê? Separa ou não separa por quê? Ah, porque lá em casa o lixo não... É tudo junto, aí eu não separo. Separo, lá em casa separo. A reciclável do lixo? Ah, em casa separo. Eu não. Por que tu não? Não, nunca pensei nisso. Eu fico pensando no dia a dia de amanhã das crianças. Será que amanhã esses um que é o descendente nosso, que está vindo, será que eles vão ver uma árvore, vão ver água de mina, essas coisas, mas indo acabando tudo, porque por causa que se o povo tivesse um pouquinho de consciência, separasse o material para não ir para o lixo, preservava o meio ambiente, a água, havia muitas coisas que muitas das vezes eles vão com o tempo, os filhos não vão ter como ver isso. E eu falo não por mim, mas para esses que está vindo, que são a descendência da gente, né? E no meu ver, eu vejo assim, se as pessoas fizessem um pouquinho mais, parar um pouquinho, porque não há trabalho. Se eles acham que é trabalho pôr no lixo, não há trabalho eles pôr num saquinho separado, mas que nem seja nem num saco separado, mas que possa assim do lado, assim do lixo, assim no passeio, seria bem melhor para nós. A conscientização ambiental acho que é uma questão de sobrevivência para a gente hoje em dia, né? E pensar na educação infantil é primordial, porque os primeiros anos de vida são o momento onde a gente consegue o maior número de aprendizados, são os aprendizados que mais ficam ao longo da nossa vida, onde as crenças se perpetuam, né? Então, assim, pensar na escolarização e no meio ambiente é fundamental. Educação, lógico, tem que vir de casa. Mas as mudanças começarem também no colégio é fundamental. A coleta de lixo já ser trabalhada como material escolar, para vir em apostilas, para vir em trabalhos de ciência, para vir nos trabalhos de formação dessa criança, é fundamental. Começar bem ali da base mesmo, nos primeiros anos de escola, até os trabalhos de final de escolaridade, é muito importante para que se tenha um adulto que se eduque. Mas eu acho que hoje a gente já consegue perceber algumas modificações nas crianças. As crianças, por exemplo, da geração dos anos 90, elas não tinham essa consciência, elas não sabiam o que era reciclável. As crianças hoje já percebem isso, você já não vê crianças jogando tanto lixo na rua, você já vê a criança tomando o seu Danone e lavando o seu copinho para separar. Então acho que já está havendo um movimento em relação a isso, mas é preciso que isso aconteça mais ainda, principalmente na infância. Educar o adulto é mais difícil que educar a criança. Assim, percebe-se o papel imprescindível que os catadores de materiais recicláveis têm na base da cadeia da reciclagem no país. Por outro lado, é inegável que ainda há muito que se aprimorar na coleta seletiva no Brasil, e que tal mudança deve envolver o poder público, indústrias, comércio e a população em geral, o que inclui os próprios catadores. Afinal, todos nós devemos enfrentar o desafio da mudança de hábitos, de abandonarmos nossas zonas de conforto, de modo que entendamos que a sustentabilidade passa pela incorporação de práticas colaborativas e articuladas, em detrimento da segmentação e do individualismo.
Mais 5 foi. Eu separo. E você?